passa-se quase todo o período babilônico. Quase todo o período babilônico. E aqui, especificamente, o rei era Dario, já não era mais Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele retirou o povo de Israel, de Judá, e os colocou cativeiro 66 anos. E muitas coisas aconteceram com Nabucodonosor. Ele foi o responsável por criar aquela estátua que queria dizer a todos que o reinado dele duraria para sempre. Depois ele foi humilhado, ele teve um período que ele ficou 7 anos andando como um animal. Mas o Senhor tratou com aquele homem. O Senhor converteu aquele homem no final de sua vida. Agora não. Agora já era um outro reino, um reino medo-persa. Eram 2 povos, o reino da Média e o reino da Persa, que haviam tomado o poder de Nabucodonosor. E havia mais ou menos 3 anos se passado quando aconteceu esse episódio. Agora vamos fazer uma continha. Daniel foi cativo jovem. Eu não posso dizer a idade dele, que eu não sei. Vamos supor que ele tivesse 18 anos, uma idade padrão. 66 anos depois, o governo babilônico foi destronado. Então você soma 18 mais 66, você vai ter 84. Aproximadamente 3 anos depois, ele passa por essa situação aqui. Então ele tem aproximadamente 87 anos. Isso porque eu estou atribuindo 18 anos a ele. Se ele tivesse 15, 84 anos. De qualquer forma, já era um homem de idade avançada. E era um homem que tinha algumas características muito especiais. Muito especiais. E essas características são o foco do tema que eu escolhi. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Porque o final desse capítulo, os versículos 25, 26 e 27, que nós vamos ler de novo depois, nada mais é do que o testemunho de um rei pagão acerca da vida de Daniel. E isso só foi possível porque ele deu exemplo de cristão. Tudo bem? Queridos, todo mundo aqui já passou, todo mundo que já trabalhou, já passou por alguma situação que alguém tentasse te passar a perna no trabalho, não já? Às vezes não tenta te passar a perna, mas faz intriga a seu respeito. E você sabe que existe uma população, existe um povo, que não está nem um pouco preocupado em resolver problema, mas quer pegar aquele ponto fraco, aquela falhazinha, ou para não trabalhar, ou para criticar o teu trabalho. Isso em qualquer empresa, em qualquer instituição em que haja competição de alguma forma, sempre existe. Né? Tem sempre aqueles comentários assim, não, fulano é muito bom, mas eu só não gosto disso. Ele é muito bom, mas eu só não gosto disso. E fica frisando exatamente os pontos fracos. O problema todo é que Daniel, no versículo 4, é dito o seguinte, que 3 governadores de 120 satrapias. Satrapias era como se fossem municípios. Então a gente acredita que eram 3 governadores, 120 satrapias. Vamos entender que Daniel administrasse mais ou menos 40. Estou dividindo por 3. Não levem isso ao pé da letra. Mas ele tinha uma responsabilidade de 1/3 daquelas 120 satrapias. Ok? 2 desses governadores tiveram ciúme de Daniel. Sabe por quê? Versículo 3. Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Aqui não está dizendo que ele era um excelente cristão, não está dizendo que ele era um excelente profeta, nem estava dizendo que ele era um excelente interpretador de sonhos. Ele era um excelente governador. E aí o primeiro tópico que eu quero abordar é o seguinte: a importância de nós, como servos do reino de Deus, fazermos diferença no nosso local de trabalho.
É muito importante que as pessoas nos conheçam como servos de Deus. É muito importante que todos vejam que você é um sujeito honesto. E ele era honesto também. Olha o versículo 4. Os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, do governo, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Jesus, ele fala que bem-aventurados sois vós quando te injuriarem te caluniarem pelo meu nome. Porque alguém pode até te caluniar que você não trabalha bem. Isso daí você pode não ser um excelente profissional ou não ser um excelente estudante, mas jamais te caluniarem por ser um mau cristão. Essa é um grande desafio para nós, sermos cristãos nesse século da comunicação, nesse século que nós temos informações o tempo todo, nesse século que a gente aprende 2, 3 línguas em 3, 4 anos, que a gente faz 2, 3 faculdades em 10 anos. Não é fácil. Não é fácil também porque a gente está sempre sendo confrontado em relação à nossa fé. Aqui Daniel defendia um Deus todo-poderoso, e vivia numa comunidade extremamente pagã. Ele era um governador, é claro que existia o povo judeu, né, que estava ali cativeiro, mas ele era no meio de uma comunidade no meio de governadores e príncipes, né, no reino de Dario, mas ele era o único. Você pode trabalhar para um camarada mau caráter, desonesto, ladrão, corrupto, pornográfico, mas você é servo de Deus. Ele tem que te reconhecer como servo de Deus. Ele tem que mudar o discurso quando você chega. E isso é o primeiro desafio. Ele é excelente e ele é fiel. Fiel. Nem sempre nós temos o interesse ou a vontade de sermos fiéis quando nós não concordamos com uma determinada liderança, não é verdade? Não, eu gosto, mas não concordo. Mas você tem que ser fiel. Enquanto você estiver debaixo daquela liderança, seja ela qual for, seja fiel a ela. Seja ela qual for. Amém, queridos? Amém? Não é fácil, em qualquer aspecto de nossa vida, sermos fiéis. Principalmente quando a gente lidar com situações, principalmente aí fora, em que a gente vê que as coisas não estão caminhando bem, as coisas estão perdendo o seu foco. Ser fiel é importantíssimo. Eu não estou dizendo compactuar com coisa errada. Não estou dizendo compactuar com pecado. Você tem que ser fiel também aos seus princípios. O fato de você ser fiel significa que você não vai sair falando mal, mas também não significa que você vai concordar com coisa errada. Amém? E no versículo 10 diz, talvez a parte mais importante, eu não estou contando a história não, porque a história eu acho que todo mundo conhece, né? Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, o mandato era o seguinte: durante 30 dias, ninguém faz nenhum tipo de petição que não seja ao rei Dario. Nenhum tipo de petição. A qualquer pessoa. Na verdade, não foi só a Deus, não foi a qualquer pessoa.
Você não pode fazer nenhum tipo de petição. E os governadores falsamente induzem Dario a assinar esse decreto, porque eles dizem que havia um consenso, e claro que não havia um consenso, porque Daniel não ia trair o seu Deus. Então não havia um consenso. Só que aqui diz o seguinte, diz que ele era fiel, orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. E aí, quando eu estava, hoje à tarde, estava lendo essa passagem de novo, eu estava pensando, poxa, mas se ele foi fiel, duas coisas. Primeiro, se ele tivesse orado de janela fechada, ele estaria sendo fiel? Olha só, vamos lá. O mandato dizia que não podia ser feito nenhum tipo de petição, uma oração em que você pede alguma coisa, você está fazendo uma petição. Aí ele deixa a janela aberta. Eu pergunto a vocês, ele está sendo fiel ao rei? Num primeiro momento, a gente pensa assim, não, ele preferiu manter sua integridade como servo de Deus do que se curvar à petição do rei. E ainda foi mais, ainda foi abusado, porque ele abriu a janela, não é verdade? Então ele não foi totalmente fiel. Eu fiquei pensando nisso, e lendo hoje à tarde, eu até conversei com o Lilian. Lilian, caramba, Lilian, olha isso daqui. Olha o versículo 22. Versículo 22 diz o seguinte, Daniel, falando ao rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aí eu volto no 10 de novo, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí está escrito aqui, ó, ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, diante do seu Deus, como costumava fazer, e orava e dava ações de graça. Ou seja, naquele momento, ele não estava pedindo, ele estava louvando ao Senhor. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele sabia as consequências da sua, entre aspas, insubordinação, porque existia um plano para jogá-lo numa cova, e ele abre a janela e fala assim, estou conjecturando, Senhor, independente do que aconteça, eu te louvo. Eu não estou pedindo nada, eu te louvo, eu te dou ações de graça. Eu sei exatamente o que pode vir a acontecer, mas se eu cheguei até aqui foi porque tu me trouxe. Imagina, isso aí eu estou conjecturando, por favor, mas imagina, ele está dando ações de graça, um homem que tinha certeza que ia para uma cova dos leões. Queridos, a gente tem que aprender alguma coisa, não é possível que a gente não se comova com isso. É tão fácil a gente blasfemar na hora, blasfemar mesmo, negar, às vezes a gente nega Cristo. Quando você tem dúvida no seu coração, você está dizendo, Senhor, eu não confio em Ti. Ou então, eu confio em Ti, mas pode ser que Tu me atendas. Ou Ele atende ou Ele não atende. Você tem noção do que é isso, queridos? Você saber que você pode morrer e mesmo assim pagar o preço. E tem outro fator importante também, que também eu acho maravilhoso. Ele orava 3 vezes por dia. E aí eu fui dar uma lidinha em Êxodo para tentar descobrir o porquê das orações. Ele orava às 9 da manhã, 3 da tarde, qualquer alusão com a crucificação de Cristo, e com a crucificação e com a morte, você pode ter certeza que tem tudo a ver, mas aí não é mera coincidência, mas é um assunto para outra oportunidade. E orava também ao pôr do sol, ou seja, às 18 horas. Só que às 9 da manhã e às 3 da tarde, haviam 2 sacrifícios. Um sacrifício de dois animais, em especial. Porque os animais, todo o pecado do povo, o povo levava o seu animal até o pátio do tabernáculo, e lá ele era imolado. Como é que ele era imolado?
A pessoa olhava para o animal, confessava o seu pecado para o sacerdote, botava a mão na cabeça do animal, como se o pecado passasse para o animal e o sacerdote vinha lá e matava o animal. Aquele sangue era levado lá para dentro, para o Santíssimo, e lá era aspergido, né? E outra parte dele era jogada nas cortinas. Isso era feito. Só que esses dois animais em especial, olha que coisa maravilhosa. Esses dois animais, um era morto por aquele que não tivesse dinheiro para comprar um animal, e o outro era por um estrangeiro ou uma pessoa que estivesse longe de Jerusalém e não pudesse pedir perdão. Ou seja, dois animais, um por quem estivesse longe e outro por quem não tinha dinheiro. Então, esse das 3 da tarde e das 9 da manhã tinham esse objetivo. Por que ele orava de janela aberta? Porque ele orava em direção a Jerusalém. Só que tem uma coisa muito interessante. 19 anos depois que ele foi cativeiro, e olha que ele passou, a gente fez uma conta aqui de mais ou menos 69 anos até aqui, né? 19 anos depois que ele foi preso, o templo foi destruído. Então não havia templo nem sacrifício naquele período. Mesmo assim, ele cria na salvação vinha de Jerusalém. Ele abria a sua janela e ele sabia que de lá viria a salvação. Queridos, isso é um exemplo de fé, queridos. Isso transcende, essas coisas transcendem. Às vezes nossa fé é tão pobre, sabe? Às vezes nossa fé está condicionada à nossa vontade. Senhor, se tu não me fizer isso nesse período, eu não dou o dízimo. Olha. Ou então não vou na tua casa. Se você entendesse isso, você não deixava só de dar o dízimo, não. Você vinha era de joelho para o altar do Senhor. Porque não é Ele que está de braços abertos, não. É você que tem que chegar a Ele. Você que precisa dEle, querido. É você que precisa dEle. Ele já morreu na cruz por você. Sacrifício Ele já fez por você. Ele é o Cordeiro que morreu. É o Cordeiro que morreu antes, no princípio, antes da fundação do mundo. Ele já estava, o Senhor te ama tanto, que ele já sabendo do pecado de Adão e Eva, Jesus, ele já se predispõe a morrer por você antes de você nascer. Então, querido, não faz de qualquer jeito, não. Entenda que você pertence ao reino de Deus. Isso aqui não é uma religião, isso aqui não é uma convenção, isso aqui não é um favor que você está fazendo, querido. Vem para cá, mas vem de joelho mesmo. Vem falando, Senhor, eu quero te adorar porque eu preciso de você, ainda que eu não veja teu milagre. A gente não canta que ainda que a figueira não floresça? O que a figueira dá? A figueira antigamente dava sombra. De 50 graus, ela conseguia baixar 20 graus de temperatura no deserto, aquela folha. E o fruto era utilizado para unguento, para cura. Ou seja, na dureza, no calor e na doença, você não canta isso, que você tem que se alegrar no Senhor? Então não vem aqui comercializar. Não estou falando de dinheiro, não. Não vem comercializar, não vem trocar a sua fé por barganhar bênção, não. Vem aqui adorar o Senhor, porque você precisa dEle, querido. Não perde essa oportunidade, querido. Não perde. Não se dê esse direito. Entenda, tal qual Daniel. Ele é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. E tem mais uma coisa. É o fechamento, para mim, a cereja no bolo desse capítulo. Os versículos 25, 26 e 27. Dario era amigo de Daniel, porque intentava colocá-lo acima dos presidentes. Era como ele ia ser um primeiro-ministro. Olha, você vai mandar, você praticamente vai ser o segundo no reino. E quando ele faz um decreto, achando que está fazendo uma coisa normal, e não percebe, entre aspas, a bobagem que ele fez, ele sente no seu coração e fala, olha, que o teu Deus te livre, porque eu não tenho o que fazer por você, porque eu não posso revogar uma lei, eu não estou acima da lei. E aí no versículo 25, 26 e 27... depois que ele sela a rocha, e eu tenho, isso aqui eu vou falar também, eu não ia falar não, mas eu vou falar também, porque é o seguinte, olha só, no versículo
17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou ao rei com seu próprio anel, e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O rei está protegendo Daniel, sabe por quê? Porque quando ele percebe a falcatrua que foi feita, quando ele percebe o que aconteceu, ele coloca a pedra e sela. Ninguém pode abrir agora se não for por ele. Porque sabe qual era o medo dele? Daniel não passou a noite lá na cova dos leões? Sabe qual era o medo dele? Se por acaso Deus o livrasse, alguém fosse lá, tirasse a pedra e matasse Daniel. O próprio Dario, pagão, aquele patrão chato seu, né? O próprio Dario protege Daniel, querido. A gente tem que orar agora na próxima eleição. Eu acho importante que escolhamos pessoas com compromisso com Deus, tementes a Deus. Eu tenho certeza disso. A gente não tem que vender, principalmente para votos legislativos. Isso é uma convicção minha, tá? Mas tenha certeza, querido, que Deus está no controle de tudo. Independente de quem for eleito na próxima eleição, ninguém sobe lá se o Senhor não permitir. Então, Dario, depois que percebe que o Senhor salvou Daniel, e que ele pega todo mundo, resgata Daniel. Daniel fala para ele: eu não te traí, eu não fiz nada que pudesse ser condenado. Ele vai lá, coloca a família, não só os governadores, como a família daqueles camaradas todos na cova dos leões, e dá o seguinte testemunho: isso daqui que eu vou ler não sai da boca de um servo de Deus, não, sai da boca de um ímpio. Escrevi 25. Então Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas: paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Lembrando que ele tinha um monte de deuses, né? Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Querido, isso foi dito por um ímpio. E eu quero dizer para você, olha, como vai ser bom um dia que um ímpio falar uma coisa, 10% dessa para mim, eu vou ficar feliz da vida. Olha, aquele camarada ali não se vende. Eu espero um dia, eu quero seguir esse exemplo. Eu abro mão de seguir esse exemplo. Um homem que orava 3 vezes por dia, amava falar com Deus, um homem que não se vendeu, trabalhava com excelência, era um bom profissional, fazia bem, porque ali ele já não era, com Nabucodonosor ele era líder dos magos, ali ele era governador, ele sabia governar. Isso é ofício, é trabalho. Esse homem, Deus, posteriormente no livro do capítulo 7 em diante, ele dá revelações que chegam até os dias de hoje. Então, eu acho que vale a pena servir esse Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, nem sempre o Senhor vai nos livrar da cova. Às vezes, não vai livrar de irmos para a cova. Às vezes, nós vamos ter que ir na cova. E às vezes, muitos irmãos também, principalmente na história da igreja, morreram por esse evangelho. Morreram mesmo. Há alguns relatos de torturas com ratos, torturas com chicotes, até com cobras, coisas terríveis. Hoje nós temos o privilégio de viver num país democrático, que nos permite pregar a palavra do Senhor, falar do Senhor.
E nós não precisamos ter que passar por isso para que temos que sofrer por isso, para que tenhamos que pregar o Evangelho. Você faz parte do reino. Você aceitou o Senhor Jesus. Você entende a transformação que Jesus fez na tua vida. Além dele ser o Cordeiro de Deus, de ter resgatado você do pecado, ele é aquele que está ouvindo sua oração nesse momento. A Bíblia fala que tanto Cristo quanto o Espírito intercedem por nós. Ele conhece as tuas fraquezas e ele conhece também o teu caráter. Então, eu queria te dizer o seguinte: está em tempo de você repensar sua vida, está em tempo de você se enxergar como membro desse reino. O reino de Deus chegou quando Jesus esteve na terra e ele vai se postergar até a eternidade. Você já faz parte desse reino. Não jogue a tua salvação pelo ralo. Não se deixe levar por conversa fiada, por conveniências. O Senhor tem coisas muito boas para ti, mas Ele quer ouvir da sua boca o verdadeiro louvor. Zacarias esperou a velhice para ver seu filho nascer. E quando o anjo Gabriel chegou para ele e falou: olha, você vai ter um filho, ele riu. Ele foi descrente à promessa do Senhor. E aí teve de ficar mudo para aprender que a promessa do Senhor não falha na vida de ninguém. Então, se hoje você está passando por uma dificuldade, tenha certeza, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para mentir. Então tenha certeza que Ele está na sua causa. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te fazer vencer. Mas não tenha dúvidas que você tem que se manter fiel. Ore ao Senhor, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Eu sempre ouvi dizer que a conversão é diária, e é verdade. Todos os dias a gente tem aquelas inclinações que tendem a nos afastar, que tendem a nos levar para outros caminhos, mas que você possa todo dia decidir pelo Senhor. Que você todo dia da sua vida entenda que você faz parte do reino. Amém? Vamos louvar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso